Olá, amigos da Casa do Caminho, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos, da tarde de sábado. Meu nome é Ricardo Igreja, dando continuidade ao estudo da semana passada, da pluralidade das existências. Nós vamos ver aí o capítulo 4 da segunda parte da pluralidade das existências, do parentesco e filiação, questão 203, até a questão 221, terminando com ideias inatas, passando ainda por semelhanças físicas e morais. Tá certo, gente? Antes, vamos lembrar, né, da nossa campanha de Natal, que está lá no Facebook. Quem puder ajudar a contribuir, acho que faltam poucos lá, mas sempre é necessário, né? Só ver lá a conta, tem a conta para depósito, são R$200 para os nossos idosos, nossos jovens e nossas crianças, né? Para fazer a cesta, né, de Natal, que todo ano a gente dá para os nossos assistidos da nossa Casa do Caminho, tá? Só procurar lá na página do Facebook, tem a conta para depósito. Vamos fazer uma oração inicial para o nosso estudo da tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nossos mentores, nos auxiliem no estudo, nos auxiliem nessa tarde de hoje, também durante a semana, para que tenhamos sempre o melhor dessa doutrina no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, com paciência e resiliência nesse momento difícil que ainda atravessamos. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, amigo. Vamos lá, amigos da Casa do Caminho, ainda nesse meio virtual. Vamos fazer então as questões aí da 203 em diante até o final do capítulo da pluralidade das existências. Então, na pergunta 203, ele vai falar do parentesco e filiação, né? Então, vai perguntar se transmitem os pais aos filhos, que é muito comum essa pergunta que a gente faz com pais, por exemplo. A gente transmite alguma coisa, né? Será que a gente transmite nossa inteligência? Será que a gente tem inteligência suficiente, né, para transmitir, né? Mas a gente transmite a nossa paciência, a gente transmite o quê? A gente transmite a nossa irritabilidade. O que será que a gente transmite? Bom, isso é bem fácil, a gente sendo os pais, a gente já sabe mais ou menos que algumas coisas, como se dizia antigamente, a criança puxa, né? E puxou o pai, puxou a mãe, né? Mas será que é assim? Será que é uma parcela das almas que a gente transmite? Ou se limita a dar a vida animal, pergunta ele, que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Então, olha, é óbvio pelo que a gente já estudou, até mesmo pela questão 137 a 92, lá atrás, a questão da ubiquidade dos espíritos, a questão da divisão. Será que o espírito se divide? Não há essa possibilidade numa parcela, no meu espírito de pai para o espírito do meu filho, né? Então ele responde, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então nós vamos dar aquele modelo biológico, né? Que vai até o perispírito ser moldado, por isso que ele vai ficar parecido, né, com a questão genética que a ciência nos traz, do filho para o pai e para a mãe. Às vezes um filho puxa mais a mãe nessa questão, outro filho puxa mais o pai. Pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso, olha que interessante, ele fala já por a questão, já indo para além da questão física, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, olha que interessante. Não é o fato de ser um Einstein que vai ter um Einstein Júnior. E a gente vê muito isso aí no mundo do futebol, por exemplo. A gente fala assim, olha, o filho do Pelé, né, vai ser um craque, o filho do Romário, o filho do Francisco. E não é esse filho do Messi, né? E a gente vê que não é assim, exatamente, até mesmo nesse campo, né? Então, a gente vê que, na verdade, né, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós já falamos muito isso aí, né? E a vida moral é uma conquista do próprio espírito. Então o espírito vem ali e está com o pai que não é tão inteligente quanto ele. Vimos até em itens passados, estudo passado, né, que tem essa questão do filho, da criança, ser às vezes um espírito mais evoluído que os pais, né? Tem isso também, né? Então, ele vai dizer assim para a gente, né, na 204, uma vez que temos tido muitas existências, né, por causa da pluralidade de existência, é o capítulo, né, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou, e aí a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a gente isso também no capítulo 14, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo,
a questão da parentela física e a parentela espiritual, né? E a gente sabe das informações do mundo espiritual que tem 3 vezes mais a população daqui do nosso globo, né? Então nós temos aí parentes, vamos assim dizer, parentes que a gente nem conhece, né? A gente nem lembra que conhece, né? Vamos dizer assim, né? Dentro da carne a gente já perde um pouquinho dessa percepção. E quando desencarna já aumenta, já relembra, né? Eu te conheço de algum lugar. Porque a gente tem diversas vidas e ocupa diversos papéis. Ele vai responder, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais vai estabelecer entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, a família espiritual vai ser muito maior que a família física. Eu, meu filho, minha mulher, né? Minha esposa, meus filhos. Não, muito mais do que isso, meu pai, minha mãe. Por quê? Porque ali até aquilo vai se agigantar, como diz no Evangelho, vai se avolumar mais os laços de família e não se romperem, né? Como alguns querem propor com a reencarnação. Não acontece isso, ao contrário, a gente vai ampliar a família espiritual, todos somos filhos de Deus. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós de certos espíritos que lhes parecem estranhos, até mesmo aqueles que não são nossos familiares, que a gente considera como um irmão. Esse meu amigo é um verdadeiro irmão para mim, né? Na 205, algumas pessoas perguntam, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Já falamos disso, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a que a gente remonta à leitura também, né? Então, na verdade, amplia-se, né? A gente vê que tem mais amigos, como diria o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, né? Aquela coisa toda, né? Então, ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários também vão ser os laços existentes. Às vezes aqueles casamentos, né, de conveniência que a gente via muito antigamente, né? Aquilo já não é uma coisa que no plano espiritual não é verdadeira. Ali tem a verdadeira afinidade, né? Que vai ser ainda menos precário do que é na própria existência terrena. Né? Aí a sua pergunta A, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão a genealogia, né? Aquela coisa do brasão, eu sou descendente do barão, do não sei o quê. Ninguém quer ser descendente, né? Do operário, da pessoa trabalhadora, a gente quer ser descendente de nobre, né? Mas ele diz assim, exato, diminui, mas essa importância se assenta no orgulho. A gente acabou de falar, né? A questão dos títulos, né? A categoria social, a riqueza. Aí ele vem aqui dizer para a gente essa questão, né? Dar uma chamada na gente. Ninguém quer contar como seu ascendente, olha aqui, honrado sapateiro. Olha só o que ele fala. Orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam porque eu disser, ou faço o que fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são. Aí a 206, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, segregar-se-ão que o culto dos javoengos, né, que são de antepassados, seja ridículo? Não, de modo nenhum. Você tem que até considerar que se você teve, é que vai responder isso aqui, um espírito que deu um exemplo, que foi um homem de virtude, uma pessoa de virtude, uma mulher de virtude, uma pessoa que deu um bom exemplo, um de ciência, uma pessoa que trabalhou também muito e tudo mais, aquilo ali é um bom exemplo que vai se refletir, os méritos dele vão ser importantes para exemplificar para toda a família, para você próprio, para você seguir aqueles esforços, aqueles bons exemplos que são dados, né? É uma lembrança e tem que ser útil, é o que ele coloca para a gente na 206. Aí a gente entra, né, no tema das semelhanças físicas e morais. Para alguns livros está escrito parecenças físicas e morais, né? Então, será que existe essa questão? Frequentemente, pergunta 207, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Isso é óbvio, a gente vê o dia a dia, a ciência explica. Transmitirão também alguma parecença moral? Então, a gente já adiantou um pouquinho, né? Será, né, que tem? Mas aí, como é que fica essa questão das afinidades, por exemplo? Quer dizer que eu puxei meu pai, eu sou muito igual ao meu pai numa questão assim de não ter paciência para alguma coisa, né? De ser mais voltado a um determinado campo do conhecimento. Por exemplo, existem muitos, né, que o pai é engenheiro, o filho é engenheiro também, o pai é advogado, o filho vai para a advocacia também, para o direito. Gente que gosta de música também, o filho gosta de música, outro de futebol. Olha, isso daí é óbvio que não se trata de você pegar uma parte da alma e aquilo ir para o outro, não é isso, né? Ele vai dizer assim, não, que diferentes são as almas ou os espíritos de um dos outros. Cada um tem a sua individualidade, já falamos que isso é uma grande propriedade
espírito encarnado, já individualizado, princípio espiritual, no reino nominal. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Aí a gente lembra Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei, falou para Jesus, perguntou para Jesus, né? Sobre a questão do reino dos céus, né? Como é possível o reino dos céus. E Jesus lhe respondeu: olha, você que é doutor da lei deveria saber, né? É preciso nascer de novo. Ele falou: mas como eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e tal, eu já adulto, quer dizer, ele já entendendo que era um renascimento, não é questão do batismo. Ele diz: olha, bem sabes que o corpo da água é a água, né? E da carne é a carne, né? O espírito, ele flui onde ele quiser, né? Então, ele aparece onde ele quiser. Então, da carne vai derivar a carne, né? Da água vai derivar a carne, né? E o vento sopra onde quiser, né? Então, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, já apenas consanguinidade. Mas essa consanguinidade vai uma outra questão, e vai até desenvolver, que é a questão da afinidade. De onde se originam as parecenças morais, então, entre pais e filhos, que tem assim o mesmo temperamento, parecido e tudo mais. Isso parece um pouco óbvio, né? Primeiramente, pela convivência, né? O fato de conviverem muito tempo juntos, estarem, né, desde pequenos, sendo ali, até que é um dever dos pais, né? Tem até o honrar vosso pai e vossa mãe no Evangelho também, como leitura complementar, o que a gente está estudando aqui. É óbvio que vai haver questões ali que vão ser difundidas no espírito da criança até o momento que elas vão realmente ter aqueles valores dos pais, né? Mas cada um conserva a sua individualidade. Bem sabemos, principalmente depois da adolescência, né, que os espíritos já despertam mais suas próprias convicções. Mas aí ele diz assim, é que uns e outros são espíritos simpáticos. Obviamente, se vem na minha família, tem alguma necessidade de estarem juntos. Não são espíritos simpáticos para o bem e para o mal. A gente tem que entender isso. Nós estamos no mundo de expiações de provas. Então, muitas vezes, eles fizeram até juntos mal em outra vida. E dessa vez eles têm que vir para resgatar essa situação, essa dificuldade. Mas também vem de afinidades para o bem. Pessoas que vêm muitas vidas juntos, na luta do progresso do espírito, né? Em posições diferentes, né? Mas vêm juntos novamente da mesma família. Então, reciprocamente, se atrai por essa semelhança de gostos, né? De interesses, né? E de pendores, como ele diz aqui. A 208, nenhuma influência exerce espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deles? Não, a gente acabou de dizer que sim, ao contrário, bem grande influência exercem, né? Diz os espíritos para responder na questão. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos, a educação, e aí é uma grande tarefa e tornar-se-ão culpados se vier a falir no seu desempenho. Então isso tem até lá na 582, né, se eu não me engano, vamos aqui a 582 para a gente fazer uma leitura sistemática, complementar, e diz assim, pode-se considerar como missão a paternidade, lá no capítulo 10, né, já na parte segunda das ocupações dos espíritos, sem contestação, uma verdadeira missão, porque a organização débil e delicada da criança infantil ajuda aos pais a difundirem os bons valores, né, as virtudes, aquilo que é necessário ao desenvolvimento daquele espírito reencarnado, né, e constitui, então, grande tarefa. Por que é que os pais, questão 209, bons e virtuosos, também nascem filhos de natureza perversa? Então, muitas vezes isso acontece. Até tinha uma expressão que hoje acho que não é boa se usar, uma questão assim que a gente tinha muito a questão, né, que hoje se liga muito à questão do racismo, né, a ovelha negra da família, tem até aquela música da Rita Lee, né, que fala isso, né, mas ali querendo dizer o sentido, né, da pessoa, né, que tinha uma mancha, uma dificuldade, né, e que era uma pessoa difícil, não a questão da raça, né. Mas aqui ele quer dizer assim, né? Então, a pessoa de natureza perversa, né? Que vem com os pais que são bons, qual é a utilidade disso, né? Porque como é que vai atrair, né, um bom espírito, essa simpatia? Não é raro que o mau espírito peça que sejam dados bons pais. Então, quer dizer, é um dever também daqueles pais, uma missão, e também tudo está dentro da utilidade, né, da providência divina, na esperança de que seus conselhos encaminhem para a melhor senda. E muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Então, é o exemplo, os pais vão dar o exemplo, né, para que aquele filho, né, que tem a dificuldade possa se desenvolver melhor. Então, está tudo dentro da providência divina. Né? E muitas vezes também
pode ocorrer também que quem tem um mau filho, né, pode ter sido também um mau pai ou um mau filho em outra vida, né? Isso pode acontecer também, né? Então a gente tem que sempre lembrar do honrar pai e mãe, que é muito importante, como o mandamento evangélico, também o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Na 210, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior. Olha, se tiver na programação, na necessidade, não é assim, a gente não vai mudar isso. Ele mesmo diz, não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu, se ele dá mais confiança, mais resignação, mais paciência. É o dever deles, né? Os maus filhos são uma provação para os pais, como a gente falou. Muitas vezes pode ter sido em outra vida, terem tido a dificuldade de terem sido maus pais ou maus filhos também. De onde deriva a semelhança de caráter que existe às vezes entre dois irmãos, mormente os gêmeos, né? Então são espíritos, né, que têm a sua individualidade, mesmo sendo gêmeos, mas que têm a semelhança, né? Eles pensam igual, assim, muitas vezes um até sabe o que pode saber o que o outro está fazendo, tem essas questões, né? Espíritos afins, né, que retornam juntos, né? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e sentem-se felizes por estarem juntos. Então essa é a parte boa. A primeira pergunta é a 211, fala isso aí, né? Mas a 212 é outra questão difícil, mas um pouco mais complicada em relação aos gêmeos, especialmente aos chipófagos, né? Aqueles que estão unidos, os corpos das crianças, né? Há dois espíritos ou por outra, duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados. Ele pergunta, tendo comuns alguns órgãos? Sim, óbvio que há dois espíritos ali animando, mas eles estão ligados, os corpos, né? Então ele diz assim, mas a semelhança entre elas é tal que as forças pareçam que seja uma só. Mas aí é um compromisso muito grande, né, com a lei para terem vindo assim agarrados, juntos, né? Não é essa necessidade de estar ali compartilhando o organismo físico, né? E aí, não, às vezes, não são semelhanças boas, às vezes são semelhanças complicadas, muitas vezes, que eles têm que viver juntos, exatamente compartilhar a organização física, a questão da movimentação mesmo, de estarem, às vezes, no mesmo ambiente, de estarem compartilhando atividade e tal, para algum aprendizado, inclusive, de outras vidas, né? Porque não só o amor aproxima, o ódio também aproxima as pessoas, pela necessidade do resgate, da reparação diante da lei divina. A 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, simpatia para o bem e para o mal, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam delutar juntos no palco da vida. Olha o que ele responde aí. Né? Então, às vezes, né, eles veem gêmeos até pela necessidade dessa melhora, de terem lutado muito antes, né, no palco da vida, e agora tem que se ajustar, até como gêmeos chipófagos, que foi falado lá em cima. E aí a 214 trata da história de crianças que lutam no seio materno, é verdade? Ele diz, não, são lendas, é uma figura, né, alegórica de linguagem em relação aos sentimentos que um devotavam em relação ao outro, né? Levar muito a sério em conta as imagens poéticas. A 215, o que é que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Aí ele vai já partir para a questão dos gêneros, para a questão já mais coletiva dos povos, né? Então também os espíritos, respondem os espíritos para a gente, se agrupam em famílias, formando-se por analogia de pendores aqueles povos. O povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então, quer dizer, aí você tem muito, né, essa questão, né, que povos que têm você vê realmente a semelhança de pendores, de sentimentos, né, de valores, de como encara a vida, né? Então, o povo brasileiro é um povo muito alegre, muito criativo, né? Às vezes, né, tem alguma dificuldade também em algum campo ainda da moral, mas estamos já aí na batalha, mas também tem muita religiosidade. Tem o povo americano que tem muita questão de ser militarizado, né? De ter aquele orgulho, né, nacional, aquela coisa, aquele patriotismo exacerbado, muitas vezes também, né? Terem muita inclinação para questões técnicas, de engenharia, de questões de ciência, né? Apesar de terem um caráter também alegre, também não deixam de ter, mas são mais frios do que nós. E os europeus são um pouco mais frios, tem os alemães, por exemplo, que têm inclinação também para ciências, tem muitos cientistas, muitos filósofos, até mesmo nós vemos isso na França também, que já é um povo que já tem a questão da boemia, da alegria, mais de viver, né?
Então, cada povo tem, assim, uma característica que se unem, por quê? Por afinidades. Isso até o nosso Divaldo Pereira Franco fala muito bem sobre a reencarnação de povos, né? Que, por exemplo, os antigos fenícios, entre os portugueses e os espanhóis, os atenienses entre os franceses, os espartanos de Esparta ali entre os alemães, inclusive os prussianos, que depois levaram até muitas guerras da Alemanha, né? A gente tem também até a questão de Roma, da Roma Antiga, o Império Romano, terem muitos reencarnados nos Estados Unidos, já tem até o símbolo da águia, aqueles símbolos romanos, de muito da cultura americana, né? Interessante a gente ver isso aí. Então, quer dizer, essas semelhanças dos povos, né? Que vão se juntando ali e formando um caráter distintivo de cada povo, né? Por afinidade, novamente a palavra afinidade ou simpatia, né? Como diz aquele bloco, carnaval, simpatia é quase amor, mas também tem a questão, como a gente falou ali, simpatia em relação às simpatias difíceis, né? A questão de sentimentos de ódio também, em relação aos gêmeos chipófagos, algumas vezes, né? Não que tudo seja assim, mas é aquilo que está faltando para a gente como uma explicação. E 216 diz assim: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores. Olha, isso pode dar-se, né? Mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Então tem aquela questão do Emmanuel. O Emmanuel foi até um senhor, né? Senador, e depois ele vem como escravo, mas ele mantém, né, questões de inteligência, né? Questões, conquistas, vamos dizer assim, até morais também, intelectivas, né? Mas a posição social muda. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, dificilmente o reconhecerias, mas há casos daqueles que continuam mantendo aquele garbô, aquilo tudo, mas, né, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir, o que eu estava falando aqui agora, certas analogias entre suas manifestações, né? É o que ele fala para a gente aqui também. E que é a lei do progresso que vai ter vigência sobre essas questões, né? Então, a gente aqui vai terminando esse item, né? Já praticamente das semelhanças. E na 217 diz para a gente assim: e do caráter físico de suas existências pretéritas? Conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? Veja bem, não está falando sobre os pais transmitirem questões físicas para os filhos. Está falando das existências anteriores daquele próprio espírito conservar na nova existência. Então a gente vê casos que isso acontece, né? Que os jogos, né, daquela pessoa eram parecidos demais com os jogos daquele antepassado, daquela outra pessoa, que se identifica como tendo sido até realmente aquele espírito que reencarnou, né? Assim, a forma de andar, né? Existem questões aí que a gente vê na literatura espírita. Ele vai explicar para a gente: o novo corpo que ele toma, nenhuma relação vai ter com o anteriormente destruído, até pelo material genético dos novos pais. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, isso é muito interessante. O espírito vai imprimir aquelas características, às vezes de outra vida, no caminhar, no falar, ou às vezes que fica impregnada até mesmo na nossa face. Dizem né, os filósofos, os jogos são os espelhos da alma. Então, está aí, sem dúvida, é unicamente essa questão da impressão que o próprio espírito modela pelas capacidades dele, imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Olha o que a gente estava falando. Pelo que é verdadeiro dizer-se, ele vai dizer o que eu falei, que olhos são os espelhos da alma, são o espelho da alma, né? Olha que interessante essa questão, né? Então, aí vai ter o comentário de Kardec, que vai dissecar essa questão. Nenhuma relação essencial guarda o corpo que a alma toma numa encarnação com que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele pode vir de procedência muito diversa deste, né? Mas há essa questão, né, que sobre o inventório corporal da mais humilde aparência se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade. O caso do Emmanuel, como a gente falou, do 50 anos depois, por exemplo, quando ele vem escravo, né? Enquanto sobre um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente de baixeza ou ignomínia. Então, isso é a impressão que o espírito de outra encarnação dá àquele corpo, ainda que esteja ocupando uma outra posição social, um outro corpo físico mais garboso, mas ainda tem aquela dificuldade estampada nos olhos, de espelho da alma, né? Então, a gente diz assim, meu corpo, né? Até tem a anotação aqui no meu livro, meu corpo nasceu sem rugas, né? Mas meu espírito tem manchas e luzes. É, né? Interessante essa anotação, é interessante, né? E viver
Agora a gente vai passar para a ideia de natas, já o final do capítulo, né? Já pergunta 218. Viver é recordar. Então, viver é recordar simpatias, antipatias, competências e habilidades, né? Então, ele diz para a gente, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que ele chama ideias inatas. Então, o que é ideias inatas? São aquelas impressões, situações que a gente tem já vividas, né? Aquelas ideias de nascença, inatas no sentido de nascença, ela nasce com aquela ideia, né? De onde veio aquilo, né? Então, ele está dizendo para a gente que o espírito vai guardar essa vaga lembrança, que chama-se ideias inatas, que são essas impressões de simpatia de coisas já vividas. Tem até aquelas questões do déjà vu, né? Aquele fenômeno, né? Psicológico, as pessoas dizem, olha, eu já vi isso aí, já estive nessa situação, já vivi essa situação, não é possível, já vi. Isso aí é uma ideia inata que o espírito traz, de algo que já aconteceu exatamente com ele, parecido com o que está vivendo de novo, né? Então não é então quimérica, ou seja, idealizada, a teoria das ideias inatas? Não, responde o espírito. Os conhecimentos adquiridos em cada existência nunca se perdem, não, jamais se perdem, né? São ideias transmitidas no nosso perispírito, no nosso corpo, do espírito que reveste o espírito, faz a ligação com o corpo físico, a veste nupcial, como o Mestre Jesus coloca bem na passagem evangélica, né? Que é onde ficam as vibrações do espírito, os sentimentos, as conquistas, as dificuldades também, é o nosso arquivo mental das vidas pregressas, né? Então, ele diz assim, grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas. Aí ele já tenta explorar mais o tema e os espíritos respondem, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições dos espíritos, nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Então, sempre temos que pensar que pode haver a lei do progresso, também se fazendo, como se faz também no plano espiritual, quando o espírito está errante, ainda não está encarnado, e muito vai haver de diferença entre aquela existência anterior e a nova existência, né? Muitas vezes o espírito, já quando se comunica, né, após desencarne, algumas vezes, você já vê, mas está falando diferente, né? Porque a primeira consciência se amplia e ali ele também está aprendendo coisas novas, né? Ainda que conserve a individualidade, a identidade em muitas coisas de suas comunicações. Então, isso aqui a gente pode dizer até assim, né, a semelhança, lembranças, né, de quando a gente dorme, né, do dia anterior, né, ou ainda até da infância, aquelas cenas que vêm lá da infância que a gente não lembra direito, vai ter aquela lembrançazinha bem vaga, né, cenas da memória, né, que vão nos permitir trazer às vezes sentimentos de alegria, às vezes sentimentos de tristeza, né, de dificuldade também. Bom, então a gente tem até uma anotação aqui que eu gostaria de dizer para vocês. Tem o poeta Pablo Neruda, né, no livro Confesso que Vivi, né, ele fala assim, minhas histórias é que me constroem. Então isso aí é muito, muito bacana. Minhas histórias é que me constroem. Isso aí também nos dá nossas ideias inatas, né? 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos dentro desse tema de ideias inatas? Olha só, que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo. Então, são as crianças prodígio, né? A criança já vem falando aprendizado de línguas diferentes sendo facilitado para ela, tem conhecimentos de ciência, de matemática, né? Aquelas crianças prodígios que apareciam muito na televisão antigamente, tendo Fantástico, tantos programas que tinham aí, mas que ainda hoje a gente escuta falar, né, e vê em filmes também, e tem as questões históricas, como a gente sabe também, até do próprio Mozart, né? O Mozart, compositor, em 4 anos ele já fez a primeira sonata, com 8 anos já fez uma ópera. Então, olha só de onde vem isso. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência, porque o que fica no perispírito vai ficar no espírito, vai carregar junto aquela conquista. De onde queres que venham tais conhecimentos? Né? Porque não há como se explicar, não haveria justiça, providência divina, em se explicar isso aí, uma criança privilegiada, e eu ali não sei nem tocar um violãozinho direito, né? Eu tentei aprender até, mas não deu muito certo, não, só toquei 3 acordes, né? Então, quer dizer, o corpo muda, o espírito, porém, não muda. Veja bem, embora troque de roupagem. Então, não há privilégio, há um progresso adquirido do espírito mesmo. Se eu quero tocar meu violão melhor, eu tenho que aprender já dessa encarnação. Deixei passar a oportunidade. Na outra, procurar aprender um instrumento, né? Já que eu gosto tanto de música, mas não toco muito bem.
Então, no 220, pode o espírito mudando de corpo perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, coisas já? Aqui é o contrário. Aqui ele está perguntando, o espírito mudou de corpo, ele vai perder alguma coisa do que ele conquistou em outra vida? Né? Não é que ele vai perder, né? Ele diz assim, sim. Aí você fica, mas como assim? A lei de progresso? Desde que conspurcou a sua inteligência, veja a ressalva, ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer, olha como ele vai ressalvar, adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. E esta, então, fica em um estado latente, né? Está ali estacionado, para reaparecer mais tarde. Então, isso acontece muito, né? Por exemplo, a pergunta 371, quando fala mais à frente do idiotismo, como chamava a época no tempo de Kardec, a questão das necessidades especiais, a deficiência mental, as deficiências do tipo intelectivas, né? Em que fica a pessoa sem poder se expressar, manifestar sua inteligência, porque utilizou, como ele coloca aqui, algumas vezes, utilizou mal a inteligência, outras vezes, mas a inteligência está lá. O espírito é inteligente. Ele compreende tudo, ele quer se manifestar, mas não consegue. Então, aquilo para ele é uma prisão e uma necessidade, uma reparação, um resgate, uma verdadeira expiação para aquele espírito. E algumas vezes também ocorrem casos que, né, mais sutis, mais suaves, situações que a pessoa, por exemplo, a pessoa vem médico, a pessoa estuda medicina, vira um médico e toca piano. Não toca piano muito bem, mas tem aquilo como hobby. Em outra vida era um grande pianista. Naquele momento ele tem aquilo adormecido, estacionário, às vezes vira um hobby, ele toca um pouquinho ali, pá, mas não é um grande pianista, porque ele precisa aprender a medicina, né? Então ele quer dizer, não é coisa que perde, a gente vai acumulando conquistas, algumas vezes elas ficam estacionárias, adormecidas por necessidade de aprendizado do espírito, porque aquilo pode nos trazer uma dificuldade, seja qual for a dificuldade, né? A gente só Deus e nossos mentores que sabem, nós mesmos também ali no nosso planejamento, muitas vezes somos guiados a isso. Então, a gente tem essa explicação. Tem até uma outra anotação aqui de um livro que eu li, até que eu achei muito interessante, no caso real, o livro A Volta, sobre essa questão também ainda das crianças prodígio. No livro A Volta, né, o menino ele vem com uma questão, né, de ele conhecer tudo de avião. Ele, desde pequeno, ele vai falando dos aviões, ele vai vendo aqueles aviões militares, né? Aqueles caças da Segunda Guerra, que vai dizendo assim, olha, a bomba, ele saía por ali era o mecanismo disso, daquilo, esse avião voava a tal altitude, e aquilo vai assustando os pais dele, até que ele vai tendo também pesadelos durante a noite, né, com questões difíceis, ele está sendo o avião dele abatido, ele tivesse um avião e o avião abatido, né, e vai se descobrir realmente que ele era a reencarnação de um aviador, né, da Segunda Guerra, né. Inclusive, ele vai encontrar, já estou dando muito spoiler do livro, né, mas ele vai encontrar até amigos que estiveram com ele na guerra, né? Já idosos, obviamente. Ele vai àquelas convenções e ele diz até para uma viúva de um amigo dele onde estaria um quadro que o amigo dele pintava e realmente o quadro estava no local lá e o quadro era tal quadro. Então, muito interessante. Mas vamos prosseguir, vamos terminar aqui. Dever-se-ia, 221, atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e do pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento, né? Então fica abafado ali pela questão do orgulho, né? Essa situação. Serão devidas as mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita, que se observam em todos os povos, então ele já vai partir para a questão da doutrina espírita, né? Que muitas vezes fica abafada, a pessoa não se diz espírita e tal, mas aquilo tem está ali em todos os povos, como uma lembrança, como uma crença, né, que se difunde de alguma forma. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda parte encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição de seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente a consciência do mundo invisível, né? Mas os preconceitos, muitas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição, né? Então, é o que a gente tinha para falar aqui desse nosso capítulo 4, parte final do capítulo 4, parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Sobre a pluralidade das existências, ideias inatas, semelhanças físicas e morais, e o parentesco e filiação.
Vamos então fazer o nosso lembrete final sobre a campanha de Natal, novamente, né, que é sempre pedido pela nossa diretoria da Casa do Caminho, a nossos jovens, nossos idosos, nossas crianças, a nossa cesta de Natal, o presente de Natal que é dado, né, que tem aquilo que é essencial, que é suficiente, mas que também é necessário como um agrado, como um presente de Natal nesse momento tão difícil da pandemia. É R$ 200, pode parecer muito, mas não é, é o necessário, e que a gente pede para quem ainda não contribuiu, vê lá a campanha na página do Facebook da Casa do Caminho, que tem a conta para depósito, né, gente? E agradecemos a todos a paciência por estarmos aqui escutando, estudando o nosso livro dos Espíritos nessa tarde de hoje. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nossos mentores, anjos guardiãos, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui estudando com esse meio virtual ainda, os estudos da nossa Casa do Caminho. Protege-nos, ampara, nos dá paciência e resiliência e nos inspira a fazermos sempre o melhor, a utilizarmos todas essas lições, esses conceitos no nosso dia a dia. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos nos despedir de mais um estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Obrigado, amigos. Até a próxima. Tchau.